Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Fábio Marim, essa disciplina é modelagem de culturas agrícolas e nós estamos aqui para mais uma aula teórica para discutir um pouquinho como é que os modelos entendem e pensam o efeito do CO2 sobre as culturas. Ok? O CO2 é um insumo básico, na verdade, né, para o processo fotossintético, então a gente já está cansado de ouvir falar disso, né? Como é que as culturas absorvem o CO2 e como é que dependem dele, mas passou a ser ainda mais importante por conta dessa questão envolvendo a mudança do clima. Ok? O CO2, como a gente sabe, é a variável que mais vem mudando e com certeza é aquela que vai mudar, vai se elevar até nas próximas décadas, exatamente por esse consumo aí de combustíveis fósseis, né? E também de mudança de uso do solo. Então, por isso que a gente destacou o CO2 aqui numa das aulas. E também porque ele vai ajudar vocês a entenderem esse exercício que foi passado sobre mudança climática, ok? Eventualmente dando até algum insight para vocês discutirem o relatório que vocês estão me devendo, hein? Não vou esquecer disso. Muito bem, pessoal. Então, a gente trabalha com o CO2, ele afeta dois pontos dentro de qualquer espécie. E não é diferente nas culturas agrícolas, ok? O primeiro deles é o efeito direto sobre a fotossíntese e dentro da fotossíntese nós temos dois grandes sistemas das culturas, né? As espécies de ciclo C3 e as espécies de ciclo C4. Basicamente o núcleo fotossintético é o mesmo, com a diferença de que as culturas de ciclo C4 elas têm uma proteção, ok? Chamada bainha vascular, que impede com que o oxigênio encontre a rubisco. Então na planta C4 não existe fotorrespiração, ok? E o que a literatura nos mostra, pessoal, vocês têm alguns gráficos bem bonitos lá no PDF disponibilizados para vocês, é que quando a gente vem fazendo experimentos, mostrando ali a atividade fotossintética, representada aqui no eixo Y, em função da concentração do CO2, conforme a gente vai aumentando a concentração no ambiente, na cultura C4, depois de 400 ppm, a gente passa a ter uma ausência de resposta, ou talvez nesse experimento que eu tentei representar, até uma leve quedazinha. Okay? Algumas culturas mostram um efeito um pouco maior, como a cana-de-açúcar, um pouco diferente aqui do milho, talvez a cana fizesse alguma coisa assim, ó. Ok? Mas a gente vê que o trigo, que está aqui no meu desenho representando a espécie C3, ele continua subindo numa taxa menor, é verdade, mas ele continua respondendo a esse aumento de CO2. Então essa figura aqui, ela resume, e aqui também deixei duas anotações para vocês, ok? Resumindo o seguinte, nas espécies C3, conforme a gente aumenta a concentração de CO2 na atmosfera, elas respondem aumentando a fotossíntese, podendo chegar até 30% se a gente comparar a atmosfera atual com o dobro de CO2, ou seja, passando de alguma coisa ali de 400 para a faixa de 600, 700, 800 ppm de CO2. Então existe um ganho. Enquanto que para as espécies C4, exatamente porque elas já são eficientes atualmente pela presença da bainha vascular, elas têm um ganho ali na faixa, de modo geral, só para a gente ter um número para poder ter em mente isso daí, uma faixa de 5 a 10% no máximo. Ok? Se a gente dobra o CO2, a fotossíntese aumenta na faixa de 5%. Nas espécies C3, exatamente porque a gente tira fora a fotorrespiração, esse aumento pode chegar até 30%. Então esse é o ponto 1, é um ponto bem clássico, acho que não tem dificuldade, porque a gente já entendeu. O segundo ponto eu acho que é novidade para a maioria de vocês, entendeu? E ele é bem legal, e o DSAT, quando vocês forem trabalhar, vai representar isso daí, que é o efeito do CO2 na regulação estomática das plantas, ok? Basicamente, pessoal, o que acontece é que, aqui tal, esse é o tópico 2 aqui que eu estava na frente aqui. Mas enfim, o que eu estou querendo trazer para vocês, a regra geral é o seguinte, conforme a gente aumenta o CO2 na atmosfera, as plantas tendem a fechar o estômago. Okay? Como a gente sabe que o estômago é uma via de mão dupla, por ele entra CO2, mas também sai água, em atmosferas enriquecidas de CO2, o que a gente vai ter é um menor uso de água, a taxa de transpiração vai cair. Bom, se eu continuo consumindo CO2, ou seja, fazendo fotossíntese com a mesma taxa, ou até um pouco mais, mas eu perco menos água, eu vou ter uma cultura mais resiliente ao estresse hídrico.
ok? Então, ao contrário do que se pensa, que a mudança climática só tem aspectos negativos, o CO2 é um aspecto positivo, o CO2 beneficia a planta, tanto na fotossíntese, que é o tópico 1 que a gente já discutiu, quanto na regulação estomática. Ah, professor, mas por que o pessoal fala que a mudança climática vai prejudicar? Porque, na verdade, tem aumento de temperatura e tem variação na chuva. E esses dois, de fato, eles meio que agem contra a produtividade das culturas. Mas o CO2 age a favor. Então, talvez, alguns cenários que a gente tenha visto, e eu mesmo já trabalhei na Embrapa, e a gente fez lá alguns estudos lá, sei lá, entre 2006 e 2007, talvez naquela época a gente ainda não conhecesse esse efeito do CO2 sobre as plantas e traçou cenários excessivamente pessimistas. Ok? Não estou dizendo que a mudança climática não é importante, tampouco que ela não vai ter efeito negativo, mas em algumas regiões esse efeito pode até ser positivo e em boa parte do Brasil esse efeito ele é relativamente menos negativo do que a gente imaginava, felizmente. Ok? Então, voltando aqui, tentando trazer como é que a planta reage a isso, como é que a gente equaciona isso e como é que dentro do modelo isso vai estar representado. Eu tentei desenhar uma folha aqui com um superestômato, né? Então aqui ó, eu tenho C int, minha letra vocês conhecem já, né? Então vocês perdoam, ok? Eu tenho aqui o C interior, ok? A concentração interior de CO2 e aqui eu tenho a concentração exterior. Aqui eu tenho as células guardas regulando a abertura estomática, aqui eu tenho a atmosfera livre, ok? Como é que a gente representa um processo difusivo de um gás andando dentro de um outro gás? Por exemplo, o CO2 andando dentro da atmosfera. Eu vou chamar aqui o fluxo desse gás de J, ok? Então eu tenho aqui o fluxo de CO2, ele é proporcional à diferença de concentração externa e interna dividido pela distância, ou seja, é um gradiente. Ele é proporcional ao gradiente de CO2. O que é gradiente mesmo? Diferença de concentração por uma distância. Como aqui dentro está acontecendo fotossíntese, pessoal, ou seja, a concentração de CO2 é sempre mais baixa. Então o gás vem de lá para cá, ok? Se a fotossíntese para, o que acontece à noite, por exemplo, aí para de consumir CO2 aqui, esse fluxo cessa. Durante o dia, amanheceu o dia, começa a haver consumo de CO2, porque a fotossíntese vai imobilizando as moléculas de CO2 gasoso na forma de glicose, então sobe o CO2 de dentro e o CO2 de fora começa a migrar, ok? Muito bem. Se eu quiser transformar uma proporcionalidade numa igualdade, a gente já cansou de fazer isso, em engenharia a gente faz isso todo o tempo, a gente coloca um K, que é um coeficiente de difusão do CO2 no ar. Esse coeficiente ele depende da temperatura, ok? E eu posso dar mais um passo. A minha equação que ficou K vezes delta concentração de CO2 dividido por delta X, isso daqui, pessoal, eu posso chamar de uma condutância, ok? Que eu estou representando por G. Então o que é o G? É uma condutância ao CO2, a difusão de CO2, ok? E aí essa equação pode ser simplificada dessa forma. Fluxo de CO2 é igual a condutância vezes diferença de concentração. O que é essa condutância do ponto de vista biológico, pessoal? É a abertura estomática. Quando a abertura é grande, ou seja, a planta está com fome, ela abre bastante o estômago para entrar CO2. Essa condutância é alta, o fluxo fica alto. Quando a planta está satisfeita ou à noite ela não consegue fazer fotossíntese, ela fecha o estômago, essa condutância aqui vai a zero. Ok? Estômago fechado, G igual a zero. Estômago aberto, G maior do que zero, G alto. Tudo bem até aqui? Para terminar, pessoal, então eu tenho que o fluxo do CO2 é igual à condutância representada pela abertura estomática, ok? Vezes a diferença de concentração externa menos a interna. Aí é que entra o ponto da mudança climática. A concentração interna de uma planta sadia é sempre muito baixa, porque o CO2 entra, é capturada pela rubisco e vai fazer fotossíntese, vai gerar uma molécula de carboidrato, ok? Então outra molécula vem no lugar, e assim a gente continua ao longo de todo o período diurno, tendo água, nutriente e sol, é isso que vai acontecer. Mas, se a gente está elevando a concentração externa, ok? Por conta de usar combustível fóssil, toda aquela história envolvendo a mudança do clima, ok?
a gente passa a ter um gradiente maior, ou seja, é como se a força de entrada aumentasse decorrente de um processo externo. O que a planta faz? Eu não preciso ficar mais com o estômago aberto, ok? Se eu tenho que o fluxo é dado por esses dois fatores aqui, e esse fator aqui cresceu, esse aqui pode diminuir. O G pode baixar, ou seja, é por isso que a planta fecha estômago, porque ela se sente satisfeita e ela pode economizar água, ok? Aqui na minha folha, assim como eu tenho CO2 entrando, eu tenho H2O saindo, ok? Então é meio que um dilema para a planta, ao mesmo tempo em que ela absorve CO2, ela perde água. Então ela fica ali numa luta, porque ela não gosta de perder água, ela tem medo de perder água porque ela pode se desidratar, é um problema para a planta perder muita água, ok? Especialmente em condições de sequeiro que ela está dependendo da chuva, beleza? Então é assim que os modelos vão trabalhar, ok? Conforme a gente aumenta o CO2, eles vão reduzir a regulação estomática ou reduzir a condutância, então só para deixar anotado, o aumento do CO2 externo promove fechamento dos estômatos. Fechamento total? Não, fechamento parcial. Ele vai continuar aberto, porque ele precisa de CO2, mas o CO2 entra mais fácil, exatamente porque o gradiente ficou maior. Tudo bem, pessoal? Então aqui a gente encerrou a parte teórica envolvendo o CO2. O que vocês devem prestar atenção? Que nos anos que estão mais secos, o CO2 vai fazer mais efeito. Ou no clima mais seco, o aumento do CO2 no clima futuro vai fazer mais efeito. Ele vai promover uma economia de água. Então aí nós vamos ter lá a redução da chuva, já que nós estamos trabalhando num exercício com queda de 5% na chuva, encurtamento de ciclo, porque a gente aumentou em 2 graus a temperatura, aumento da evapotranspiração, exatamente porque aumentou a temperatura do ar, mas o CO2 agindo a favor da gente, ok? Melhorando um pouquinho a fotossíntese e fechando o estômago. Tudo bem? A gente vai se encontrar para tirar dúvidas sobre essa aula. Um grande abraço a vocês, até a próxima.